Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um bloco de conteúdos de Direito Administrativo. Eu, professora Franciele Kiel. Vamos dar sequência agora ao nosso conteúdo referente, então, sobre as paraestatais e também os princípios administrativos. Os principais, é claro, nós temos muitos princípios, né? Mas a gente vai trabalhar aqui aqueles num recorte dentro do nosso edital do 32º exame. E aí nós vamos trabalhar aqui os principais que a gente pode, então, né, ver grandes possibilidades deles serem cobrados de vocês dentro do exame de ordem, certo? Muito bem. Tratamos, então, primeiro, ou melhor, trataremos primeiro sobre as nossas paraestatais. O que são as paraestatais? Nós temos três, então, setores, né? O primeiro setor vai ser preenchido lá pela administração pública, o segundo setor pelo mercado e o terceiro setor, então, a gente vai encontrar essas paraestatais, que são entidades sem fins lucrativos. Atenção, olha, só essa expressãozinha aqui, ela já pode render aí uma pontuação para vocês, uma nota, né, mais um ponto dentro das 80 questões que vocês vão enfrentar. Então, quando a gente fala nas paraestatais, a gente vai ter vários tipos de paraestatais, mas esses tipos eles vão variar em razão do tipo, né, de prestação de serviço que eles vão ter, em razão da forma, de como eles foram autorizados ou criados, e a gente vai fazer essas diferenciações. Mas em todos eles nós vamos ver que elas são sem fins lucrativos, tá? Pode arrecadar determinado valor, pode receber repasse de valor? Pode, sim, isso pode acontecer. Só que essa instituição, ela não visa o lucro. Aquele valor arrecadado, por exemplo, dos seus sócios, a gente vai ver em determinada paraestatal, ela vai ser o quê? Para fins, né, da autossustentabilidade da própria instituição, que é, então, a forma, né, como ela vai encontrar para poder pagar os seus funcionários, que vão ser pessoas contratadas, seletistas, né, para ela poder, então, pagar os materiais e tudo que é necessário para que ela possa, então, né, ter ali as suas atividades em andamento, tá? Vamos ver quais são essas paraestatais. A gente vai ver somente agora elencado cada uma delas e depois trabalharemos de forma específica as características principais de cada uma. Então, vejam só. Elas vão ser ONGs, igrejas, entidades comunitárias, né? E essas paraestatais a gente vai ter elas em 4 modalidades. Poderão ser as organizações sociais, as chamadas OSs, que nós vamos ter a regulamentação lá na Lei 9.637 de 98. Tem as organizações da sociedade civil de interesse público, as denominadas OCIPs, cuja regulamentação vai estar na Lei 9.790, de 99. Temos também as entidades de apoio ou parceiros voluntários, em que a regulamentação vai estar lá na Lei 13.019, de 2014. E nós temos também os serviços sociais autônomos, né, o famoso Sistema S. E ele vai ser criado por lei. Cada um deles vai ser criado por lei. A gente vai ver, tem o SESI, o SENAC, né, o SESC. Cada um deles vai ser criado, então, por lei própria, certo? Muito bem. Deixa eu ver onde eu botei. Aqui eu botei meu passador, tá? Então, agora a gente vai começar vendo sobre as OS. As principais características referentes, então, às organizações sociais. Aí, de novo, elas são sem fins lucrativos. São empresas públicas criadas por particulares, só que elas executam um serviço paralelo ao serviço que executa a administração pública, mas que não são exclusivos do Estado. Então, elas poderão também, né, prestar esse serviço público de acordo com o previsto na lei, de forma paralela. De acordo com o previsto em qual lei? Na Lei 9.637, ali de 1998, que vai, então, autorizar também que fossem repassados serviços de quê? Serviços de ensino, serviços de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico, de proteção, preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Então, vejam só, esses serviços, a lei ela está autorizando que eles sejam prestados também pelas organizações sociais, as OSs, que são serviços que a gente vai ver que o Estado também vai estar prestando.
Como é que ele faz este contrato, esse particular que já tem, então, né, essa instituição que presta esse serviço sem fins lucrativos, como é que ela faz uma parceria com a administração pública, até mesmo para que ela possa ter ali alguns benefícios em razão dessa parceria? Ela faz isso através do contrato de gestão, tá? Então, o contrato de gestão, segundo o artigo 37, parágrafo 8º lá da nossa Lei 9.637, ele que vai definir que é a modalidade, então, da forma pelo qual a gente vai ter a celebração aí, né, de parceria entre a administração pública e esta organização social. Contrato de gestão. Certo? Anotaram? Sem fins lucrativos. Pelo contrato de gestão, elas vão celebrar, então, para que elas possam ter alguns benefícios na prestação de um serviço que esteja ligado a ensino, pesquisa científica, tecnologia, proteção, preservação de meio ambiente, cultura ou ainda de saúde, ok? Outras características quando a gente fala das OS é que ela dispensa licitação em tudo aquilo que estiver contemplado pelo contrato de gestão. Então, vamos supor que uma determinada instituição de ensino celebra um contrato de gestão com o presidente da República, né? E ela foi classificada, então, como uma organização social. E dentro do seu contrato de gestão, não previu lá que ela poderia prestar ali serviços de coleta de opiniões, né? Opiniões referentes a determinados assuntos, seja o que for, mas que ela não teria, né, essa atribuição. Isso não está previsto no contrato de gestão. Aí vem a administração pública e depois formaliza um outro contrato administrativo com essa empresa para que ela possa fazer este serviço, essa atividade. Vejam, como essa atividade ela não estava dentro do contrato de gestão, ela não poderá fazer isso sem participar antes de uma prévia licitação, para que dê oportunidade para que todos possam concorrer. Então, somente aqueles serviços que estiverem contemplados pelo contrato de gestão poderão ser dispensados de licitação, ok? Captou? O que podem receber? O que uma organização social ela pode receber depois que ela formaliza um contrato de gestão com a administração pública? Ela vai poder receber recursos orçamentários, bens públicos. Além disso, ela pode receber, inclusive, né, permissão de uso dos bens e servidores públicos. Tá? Então, não só a permissão de uso de bens públicos e o repasse orçamentário, ela também vai ter a possibilidade de receber, através de cessão especial, servidores públicos. E aí nós temos mais algumas características aqui que são importantes. Esse contrato de gestão, né, ele vai estipular ali, enfim, todas as regras, as determinações para o estabelecimento daquela parceria, para que ela possa ser qualificada, então, como uma organização social, para que aquela entidade particular seja qualificada como organização social. Se ela descumpre, o Poder Executivo ele vai poder proceder na desqualificação da entidade. Então, se ela não está cumprindo com o seu papel de organização social, ele vai, então, desqualificar. Então, em vez de ser sem fins lucrativos, ela está visando fins lucrativos, já é um descumprimento. Só que para poder desqualificar essa paraestatal, que é a organização social, vai ter que antes proceder, né, através de um processo administrativo, vai ter que ter um processo administrativo para que haja possibilidade de ampla defesa e contraditório dessa organização, dessa entidade. E aí, se ainda assim ali ocorrer a desqualificação, haverá a reversão dos bens e dos valores que foram, dos valores públicos e dos bens públicos que foram destinados para esta a entidade qualificada, então, como organização social, mas que agora está sendo desqualificada, eles serão revertidos. Então, haverá a reversão dos bens ou dos valores que foram ali, né, entregues para essa organização social que está sendo desqualificada, tá? Mas cuidado,
antes precisa do processo administrativo para que ela tenha, então, possibilidade, né, de ter defesa. E aí, inclusive, nesse tópico aqui, é bacana a gente observar que é plenamente possível que também atinja individualmente e solidariamente, né, os dirigentes dessa organização. Então, não só a entidade vai sofrer, mas também individualmente e solidariamente os dirigentes dela. Ela sofre controle pelo Tribunal de Contas, óbvio, né, pessoal? Que uma organização social vai sofrer controle pelo Tribunal de Contas, afinal de contas, né, que redundante, né, Tribunal de Contas, afinal de contas, mas, afinal, ela está recebendo repasse de bens públicos, de orçamento, inclusive sessão especial de servidores públicos. Então, ela sim vai sofrer também, né, aí o controle e fiscalização do Tribunal de Contas. Alguns exemplos que nós temos de organizações sociais, nós vamos ter as Santas Casas, a gente vai ter também hospitais privados que são, né, filantrópicos, já que eles não vejam fim lucrativo. Então, esses são exemplos, né, de entidades particulares que podem formar aí o contrato de gestão para se tornarem organizações sociais, que são entidades paraestatais, porque vão trabalhar paralelamente na prestação de serviços de relevância pública. Aí nós temos também as OCIPs. Então, as organizações da sociedade civil de interesse público. Quando a gente fala das OCIPs, elas não vão formar um contrato de gestão, mas sim, desculpa, um termo de parceria. Então, nós não teremos, que nem lá na OS, um contrato de gestão. Aqui é um termo de parceria. Esse termo de parceria ele é mais simplificado, e por ser mais simplificado, né, difere este vínculo, eles vão receber menos benefícios, tá? Também precisa ser sem fins lucrativos, né? Todas elas vão ser sem fins lucrativos, e elas desempenham um serviço social que não é exclusivo do Estado, conforme também as OS. O artigo 3º da Lei 9.790 vai falar sobre o desempenho, então, dessas atividades. Aí vejam aqui comigo. Nós temos lá no artigo 3º. A qualificação instituída por esta lei, observado em qualquer caso o princípio da universalização dos serviços no respectivo âmbito de atuação das organizações, somente será conferida à pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades. Então, pelo menos uma das seguintes finalidades vai ter que ter essa entidade particular para que ela possa firmar esse termo de parceria e se tornar uma OCIP. Promoção da assistência social, ou promoção da cultura, defesa ou conservação de patrimônio histórico e artístico, promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta lei, promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar da participação das organizações que trata essa lei. Por que ele visa aqui, ou melhor, ele destaca que é de forma complementar, porque isso é uma prestação de serviço público, né, que a administração pública direta obrigatoriamente tem que fornecer. Então, nós vamos ter as escolas, a gente vai ter as universidades que vão fornecer a saúde, a educação, né, o direito à educação. Nós temos também estabelecimentos, hospitais públicos, que vão, então, dar acesso à saúde pública. Quando a gente fala na OCIP, que ela pode, uma entidade particular que não tem fins lucrativos e ela tem essa intenção de promover gratuitamente saúde e educação, vai ser de forma complementar, tá? À administração pública. Promoção da segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção e desenvolvimento sustentável, promoção do voluntariado, também promoção do desenvolvimento econômico, social e combate à pobreza, experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito, promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos, assessoria jurídica gratuita, interesse suplementar, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia ou outros valores universais, estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
produção e divulgação de informação e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito à atividade mencionadas neste artigo. E, por último, o estudo e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibilização e a implementação de tecnologias voltadas à mobilidade de pessoas por qualquer meio de transporte. Parágrafo único. Para fins desse artigo, a dedicação às atividades nele previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, planos de ações correlatas por meio da adoção de recursos físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio e outras organizações sem fins lucrativos e órgãos do setor público que atuam nas áreas afins. Tá? Então, o artigo 3º da lei, ele vai estabelecer, portanto, quais são os objetos das OCIPs. Para que uma OCIP possa ser, uma entidade particular possa ser qualificada como uma OCIP, através do termo de parceria, ela vai ter que se enquadrar dentro de um desses incisos ali do artigo 3º. E aí não paramos por aqui. Tem outros requisitos necessários estabelecidos pela lei das OCIPs que vão ter que ser respeitados para que ela possa ser qualificada, então, como uma organização da sociedade civil. Um deles, e que poderia vir aí ser cobrado na prova de vocês, é o seguinte, que para ser, então, qualificada como OCIP, ela precisa estar constituída, essa empresa particular, ou melhor, entidade particular sem fins lucrativos, ela precisa estar constituída e em funcionamento há pelo menos 3 anos. Então, demonstrada que ela está constituída e em funcionamento há pelo menos 3 anos, ela poderá, então, pedir, e, claro, os seus fins sociais precisam estar enquadrados ali no artigo 3º que nós vimos. Aí ela poderá firmar o contrato, então, o termo de parceria com a administração pública para receber algumas vantagens. Ela vai desempenhar, portanto, um serviço social que não é exclusivo do Estado. Podem receber verbas públicas e cessão de bens, mas, diferente da OS, não recebe servidores públicos, tá? Não são submetidas a concurso e são proibidas de ter a qualificação como OCIP aquelas que estão enquadradas no artigo 2º. Então, o artigo 2º da lei das OCIPs vai dizer as que, de forma alguma, poderão ser enquadradas, requerer a qualificação de OCIP através do termo de parceria. Aí, veja só o artigo 2º. Não são passíveis de qualificação como organização da sociedade civil de interesse público, ainda que se dediquem de qualquer forma às atividades descritas no artigo 3º. Sociedades comerciais, sindicatos e associações de classe e de representação de categoria profissional, instituições religiosas ou voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocionais e confessionais, as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações, as entidades de benefício mútuo e destinadas a proporcionar bens e serviços a um círculo restrito de associados ou sócios, as entidades de empresas que comercializam planos de saúde assemelhados por questões básicas, porque elas têm fins lucrativos. Também as instituições hospitalares privadas que não são gratuitas e as suas mantenedoras, as escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras, justamente porque visam a fins lucrativos e para ser uma paraestatal não pode ter fins lucrativos. As organizações sociais não podem se tornar OCIPs, as cooperativas, as fundações públicas, as fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgãos públicos ou por fundações públicas, as organizações creditícias que tenham quaisquer tipo de vinculação com o sistema financeiro nacional que se refere lá, o artigo 192 da Constituição Federal. Então, esse artigo 2º vai estabelecer quem não poderá constituir, então, ser qualificado como OCIP, tá?
Muito bem. E aí, na sequência das nossas paraestatais, a gente vai ter também as entidades de apoio, ou chamadas de parcerias voluntárias. Essas entidades vão ter a regulamentação lá na Lei 13.019 de 2014. De novo, elas não possuem fins lucrativos. Exemplo dessas entidades ou parcerias voluntárias: as entidades de apoio a hospitais públicos, as universidades públicas, as igrejas, né? Então, elas são típicos exemplos de parcerias voluntárias. Como é que funciona? Elas são instituídas pelo poder público, por servidores públicos e com seus próprios recursos, sob forma de fundação, associação ou cooperativa. Não estão submetidas a concurso público e sofrem controle do TCU, tá? E da própria entidade, né? Os procedimentos são licitatórios, mas simplificado, tá? Então, ela não submete procedimento licitatório, aquele que vocês estudam lá na Lei 8.666, mas elas fazem sim procedimento licitatório, só que ele é simplificado. A forma do vínculo, a gente viu que na OS é o contrato de gestão, nas OCIPs é o termo de parceria. Aqui a forma de vínculo é por meio de convênio através de um termo de colaboração. Então é feito um convênio com o poder público e aí sai através de um termo de colaboração essa qualificação como uma entidade de apoio ou uma parceria voluntária. Segundo lá, o que estabelece a Lei 13.019 de 2014, tá? E os serviços sociais? Os serviços sociais autônomos, eles são, então, aqueles que possuem personalidade também direito privado e servem o quê? Para ministrar assistência e ensino de certas categorias sociais ou grupos de profissionais vinculadas ao sistema sindical sem fins lucrativos, tá? São criadas por lei específica. Então, diferente das demais, que a gente viu uma lei específica, não. Aqui, cada vez que for criada, é uma lei específica que cria, né, esse serviço social autônomo. Não são obrigadas a realizar concurso público, isso foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Podem receber dinheiro público, como também gozam de parafiscalidade. O que é essa tal de parafiscalidade? É a possibilidade de cobrança de contribuição dos associados. E essa contribuição, tá, ela vai ter natureza tributária em razão da parafiscalidade. Então, ela tem natureza tributária, aquela contribuição cobrada dos sócios, então, dos serviços sociais autônomos. São submetidas à fiscalização do Tribunal de Contas, afinal de contas, recebem, né, dinheiro público, e nós temos como exemplo Senai, Senasc, SESI, SESC, né, são exemplos aí famosos dentro do Brasil que pertencem, então, aos serviços sociais autônomos, tá bom? Muito bem, aí a gente conclui aqui as paraestatais, né, o conteúdo delas realmente não é muito extenso, e agora, a partir de então, nós começamos a ver sobre os princípios, tá bom? Os princípios. E a gente começa lá com o principal deles, que é o princípio da supremacia do interesse público. Este princípio, o que ele vai tratar com vocês? Esse princípio ele vai dizer que o interesse da administração pública por representar a coletividade, ele é superior a qualquer interesse particular. Então, a administração pública, por ela representar o coletivo, o interesse dela vai ser sempre superior ao interesse do particular, porque o interesse particular é aquele interesse individual e não coletivo. E como, né, um objetivo da administração pública atingir o bem comum da coletividade, logo, né, vai prevalecer, e a gente vai ver privilégios aplicados à administração pública, no qual fica muito claro essa supremacia do interesse público. Esse princípio vocês não vão encontrar eles em nenhum lugar, ele é um princípio implícito, né, não explícito, é um princípio implícito da administração pública. Mas, onde é que a gente consegue ver ele claramente? Quando a gente estiver trabalhando lá a intervenção do Estado na propriedade, nós vamos conseguir ver claramente a aplicação prática desse princípio da supremacia do interesse público. Então, veja aqui comigo.
Quando nós tivermos lá intervenção do Estado na propriedade privada através da desapropriação, através da requisição administrativa, através do tombamento, nós teremos aí formas de privilégios da administração pública sobre o interesse do particular. Então, quando eu falo em princípio da supremacia do interesse público, eu associo isso a privilégios da administração pública. É ela exercendo o seu poder sobre os interesses particulares. Então, um exemplo. Nós temos lá a intervenção do Estado, intervenção do Estado na propriedade, que vocês vão estudar, a desapropriação, o tombamento, a requisição administrativa, são formas de intervenção do Estado em razão do princípio da supremacia do interesse público. Nós temos lá também cláusulas exorbitantes dentro dos contratos. As cláusulas exorbitantes dentro dos contratos administrativos. Então, a gente vai estudar, quando vocês estiverem lá no tópico referente ao contrato administrativo, vocês vão ver que dentro dos contratos administrativos, né, é privilégio da administração pública, em razão da supremacia do interesse público, que ela possa rescindir o contrato de forma unilateral, coisa que o particular não possa fazer. Então, há um procedimento licitatório, né, alguém venceu lá o procedimento licitatório, um particular, e ele vai prestar determinado serviço para a administração pública ou fornecer determinado produto ou material. Pode a administração pública ela rescindir unilateralmente esse contrato, coisa que o administrado, ou melhor, o contratado, através daquele procedimento licitatório, ele não poderia fazer. Ele não tem essa prerrogativa para poder, então, rescindir unilateralmente. Se ele não está satisfeito com o contrato, o que ele tem que fazer? Ou ele entra em um acordo com a administração pública, ou ele vai ter que buscar a via judicial. Mas ele rescindir o contrato, ele não pode, porque isso decorre da supremacia do interesse público. Tem também o poder de polícia. O poder de polícia da administração pública também é uma forma de supremacia do interesse, que corresponde ao poder que ela tem de limitar, de restringir, né, a liberdade aí e propriedade dos particulares. Então, são formas aí que a gente consegue visualizar o princípio da supremacia do interesse público. Aí agora a gente passa, então, ao estudo do princípio da indisponibilidade do interesse público. Vejam só. Agora, então, do princípio da indisponibilidade do interesse público. O administrador, aquele que está lá representando a administração pública, ele não pode dispor como ele quiser sobre as regras da administração pública. Ele precisa seguir exatamente aquilo que tange a lei, exatamente aquilo que está descrito na forma da lei. Então, ele não pode agir conforme o interesse dele quando a gente fala na indisponibilidade do interesse público. O interesse público, que é o interesse estabelecido na forma da lei, ele não pode ser disposto, ou seja, ele não pode ser negociado, exemplo, conforme o administrador quer, conforme aquele que está lá atuando em nome da administração pública, ele entender. Não, ele vai ter que seguir o interesse público, e o interesse público vai estar estabelecido na lei.
Então, por exemplo, o Estado ele não pode abrir mão de receber determinada receita, salvo se estiver previsto em lei. Se não tiver previsão em lei, ele não vai poder abrir mão de alguma receita, em razão do interesse do administrado e do administrador. Não, só se tiver essa possibilidade prevista em lei. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Também ele não pode alienar um bem. Quando vocês estiverem lá na aula de bens públicos, vocês vão ver, né, que um bem público, enquanto ele estiver afetado à destinação da administração pública, né, enquanto ele tiver lá uma afetação específica, ele não pode ser alienado, salvo se, conforme a possibilidade prevista em lei, ele for desafetado. Sendo desafetado, aí ok, haverá a possibilidade em lei também da sua alienação e a forma da sua alienação. Se não estiver indisponibilidade do interesse público, o princípio da indisponibilidade do interesse público, não pode o administrador agir da forma como ele entende como apropriada. Esses são os dois maiores princípios que a gente poderia, né, enxergar dentro do direito administrativo. Agora a gente vai trabalhar 5 princípios, tá? 5 princípios que estão dentro lá do caput do artigo 37. A gente vai trabalhar mais outros princípios que não estão ali no caput também. Mas agora a gente vai trabalhar os 5 princípios que estão ali no caput. E eles, né, formam o famoso LIMP. Quem de vocês nunca escutou lá na graduação, né? O LIMP. Então, nós temos lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP que está lá no caput do artigo 37. Vamos começar analisando o princípio da legalidade. Quando a gente fala no princípio da legalidade, significa dizer o quê? Nós, réis mortais e não administradores, né? Não, então, pessoas que estão na administração pública, nós temos que agir conforme aquilo que a lei não nos proíbe. Então, a gente pode fazer qualquer coisa desde que a legislação não nos proíba. Diferente da administração pública. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, eu não posso dispor do interesse público da forma como eu quero, no mesmo sentido do princípio da legalidade, que vai estar dentro do princípio da indisponibilidade do interesse público e também da supremacia do interesse público. Por quê? Eu só posso agir dentro da administração pública naquilo que a lei determina, na conformidade, conforme ao que a lei determina. Ou seja, o Estado ele tem uma limitação na sua atuação. Essa limitação está na lei, princípio da legalidade. Toda vez que o Estado, através do seu administrador, ele age, né, com abuso de poder fora da sua limitação estabelecida na lei, ele vai estar incorrendo na violação do princípio da legalidade, tá? Então, se não houver previsão legal para determinado ato, não há possibilidade da atuação da administração pública. Por quê? O princípio da legalidade vai nos dizer que a atuação do poder público só pode ser conforme o que a lei estabelece, certo? Muito bem. Quando a gente fala em violação de princípio da legalidade, né, nós estamos falando de um ato que deve ser anulado. E aqui é bom fazer um comparativo entre a anulação e a revogação, tá? Então, vejam só. Quando a gente fala em ato que viola o princípio da legalidade, ou da impessoalidade, ou da moralidade, publicidade ou eficiência, tanto faz qual princípio ele vai violar, se ele violou, nós estamos tratando, então, de um ato que é nulo. Ato nulo é aquele que viola princípio da legalidade. Porque, de alguma forma, aquele ato, ele violou a lei, né? Então, ele violou o princípio da legalidade. Quando a gente fala em um ato nulo, ele pode ser anulado
tanto pela administração pública quanto pelo poder judiciário. Judiciário. Quando eu falo em um ato revogado, quando eu falo, então, um ato que vai ser revogado, eu estou tratando de um critério de conveniência e oportunidade da administração pública. Quando a administração pública ela olha para um ato administrativo e ela não vê legalidade nele, só que ela não vê mais conveniência e oportunidade para dar seguimento para aquilo. E ela quer anular aquele ato, ou melhor, ela quer revogar aquele ato. A revogação, quando a gente fala em ato revogado, é em razão da oportunidade e conveniência. Nestes casos, só a administração pública poderá revogar. O Poder Judiciário ele não tem competência, por ferir inclusive o princípio da separação de poderes, de intervir na oportunidade e conveniência da administração pública. Vejam, um ato ele não é nulo, ele não viola o princípio da legalidade. Mas esse ato não é mais conveniente ou oportuno para a administração pública. Então, ela tinha lá uma delegação de prestação de serviço público, uma concessionária, mas ela não quer mais que a concessionária ela preste aquele serviço público. Agora, a própria administração direta vai começar a prestar esse serviço público. Então, ela vai revogar aquele ato porque ela não acha mais oportuno aquele ato da delegação. Essa revogação por oportunidade e conveniência só pode acontecer pela administração pública, o Poder Judiciário não. Se o Poder Judiciário ele quiser verificar a revogação de algum ato, ele vai ter que justificar isso em razão de violação do princípio da legalidade, violação de lei. Ele só pode analisar, então, nos limites de quando a administração pública ela viola a lei. Ok? Compreendido? Espero ter ficado claro aí para vocês. Aí, na sequência, aqui nós temos o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade significa dizer que aquele que trabalha na administração pública, ele deve agir com critérios objetivos. Então, a administração pública em si, objetivos, deve agir com critérios objetivos. O que significa agir com critérios objetivos? É de forma contrária a critérios subjetivos. Critérios objetivos são aqueles critérios estabelecidos de forma isonômica, que não vão privilegiar ninguém, muito pelo contrário, vão dar oportunidade para todos, exemplo, participarem do procedimento licitatório. Então, eu monto o edital, e nesse edital vai estar previsto todos os requisitos necessários para que seja avaliada a melhor proposta. Aí é feita a avaliação da melhor proposta, dentre aqueles que se candidataram, que possuem os requisitos necessários para participar daquele procedimento licitatório. Então, vejam, eu trabalho com critérios objetivos e não subjetivos. Se fosse um critério subjetivo que violaria o princípio da legalidade e da impessoalidade e ainda da moralidade, é ser o administrador, então, o prefeito da cidade, ele vem lá e escolhe, olha, essa empresa aqui, que fornece materiais escolares, ela que vai fornecer, pelo prazo de 6 anos, materiais escolares para toda a rede municipal aqui do município X. Então, essa empresa vai ser contratada por X milhões de reais para que ela forneça todos os materiais escolares. Veja que ele se utiliza de um critério que não é objetivo, é subjetivo. Ele fere o princípio da impessoalidade no momento em que ele escolhe e beneficia uma pessoa por interesse particular dele. Então, esse representante do Poder Executivo, por interesse dele, agindo por interesse dele, e não por interesse público, ele age beneficiando a ele ou o outro, ou os dois. Então, ele está violando o princípio da impessoalidade. Concurso público é outro exemplo.
clássico, maravilhoso para o princípio da impessoalidade. Por quê? O concurso público é justamente estabelecer critérios objetivos para que as pessoas que atingiram esse objetivo, esses critérios objetivos estabelecidos no edital, elas possam vir a ser nomeadas para aqueles cargos ali que foram criados em lei. Então, se eu não faço concurso público e eu começo a nomear assim as pessoas que eu tenho interesse, eu estou violando o princípio da impessoalidade, tá? Quando eu falo em violação do princípio da impessoalidade, eu estou falando na possibilidade de um ato nulo, porque viola também o princípio da legalidade, e esse ato nulo, então, pode ser aí anulado tanto pelo Poder Judiciário quanto pela administração pública. Vamos ver mais alguns exemplos? Olha só, o Jean vai colocar aqui na tela para vocês mais alguns exemplos, então, de violações de princípios de princípio da impessoalidade. Vedada a propaganda de governo em obras, está lá no artigo 2º, inciso 3º da Lei 9.784. Então, veja só, o que significa isso? Uma obra, essa obra, ela representa a administração pública, o poder público. Não pode, né, essa obra que pertence ao governo, ela daqui a pouco ter uma placa lá ou alguma referência ao partido político ou ainda ao responsável pela execução daquela obra. Então, ela não pode beneficiar, porque ele não está agindo no interesse dele, ele está agindo no interesse da administração pública, que representa a coletividade. Então, não pode haver lá uma placa sobre o partido político, não pode nomear essa obra com o nome do partido político, ou colocar lá as cores do partido político, fazendo menção a ele, para dar aquele privilégio, ou melhor, para dar aquele destaque à obra que foi fulano de tal, ou foi, né, o partido político que fez, né, a obra. Não. Ela tem que demonstrar que ela pertence ao governo, à administração pública. Quem está naquele momento representando ela é somente uma pessoa que está representando o direito e o interesse coletivo. Remoção por punição também é uma forma de violação do princípio da impessoalidade, porque eu não posso remover um servidor público em razão da punição por um ato ou uma transgressão que ele tenha cometido. Eu tenho lá as hipóteses, né, das penalidades que eu posso aplicar. Suspensão, advertência, demissão, cassação da disponibilidade, cassação da aposentadoria ou da função de confiança. Não tenho lá a possibilidade de remoção, então não posso remover porque eu não gosto dele ou porque eu quero aplicar uma punição. Isso violaria o princípio da impessoalidade. Também está ligado, né, com a realização do concurso público, que está prevista lá no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. A exigência de procedimento licitatório, conforme o artigo 37, inciso 21, ressalvadas hipóteses que vocês vão estudar lá do artigo 24, quando se dispensa a licitação pública ou quando a licitação pública ela é inexigível. Então, ressalvadas essas hipóteses, vocês vão trabalhar também com o professor Felipe, né? Quando a gente, ainda que não tenha procedimento licitatório, não vamos estar violando o princípio da impessoalidade. Também a vedação do nepotismo, que está lá na súmula número 13. O que trata a súmula número 13, que fala sobre o nepotismo? Ela vai dizer lá que é vedada a nomeação para cargos, né, administrativos de comissão, cargo em comissão, cargo de confiança ou função gratificada, para aqueles que sejam cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral até terceiro grau. Ou ainda por afinidade, né, daquele que está na posição já de confiança ou do nomeante, né? Então não é possível, nem designações recíprocas também não é possível, porque isso tudo vai se configurar então nepotismo. Afinal, eu estou colocando para uma posição de confiança ou de CC ali em razão de interesses pessoais. Eu violo o princípio da impessoalidade e da legalidade e moralidade. Por quê? Eu estou agindo ali em razão dos meus interesses e não pelo interesse da coletividade. Vamos colocar aqui no quadro, né, para a gente compreender bem como é que funciona essa súmula vinculante número 13, porque ela é bem importante para vocês compreenderem, porque quando houve, né, os debates do Supremo Tribunal Federal
referente à discussão do nepotismo, ele se posicionou tão somente quanto aos cargos administrativos. Ele não se posicionou quanto aos cargos políticos. Assim, talvez vocês estejam se perguntando aí, mas professora, como é que aqui o secretário municipal, ele é parente do prefeito? Como é que pode essa nomeação? Ela não viola a súmula vinculante número 13? Não, ela não viola a súmula vinculante número 13. Por quê? A gente vai ver que secretário municipal, secretário estadual, ministro de Estado são agentes políticos, assim como o prefeito, governador, aqueles que compõem lá membros do Poder Legislativo, eles são agentes políticos. E para cargos de agente político, exemplo, secretário municipal, é possível, sim. Então, a nomeação, desde que essa pessoa tenha competência para isso, a nomeação de um parente, ainda que até terceiro grau do prefeito. Ou o prefeito coloca lá como secretária de saúde a esposa dele, mas ela é uma renomada médica. Então, ela tem competência para estar ali. Porque se ela não tiver competência, ainda que não vai incidir a súmula vinculante número 13 diretamente, a gente vai ter uma violação de outros princípios de forma igual. Porque houve a nomeação para um cargo de comissão de uma pessoa que é incompetente para aquele cargo. Então, vejam só. Nepotismo. Vamos entender ali essa súmula. Nepotismo. Súmula vinculante número 13, tá? Do nepotismo, a gente tem, então, a nomeação, vamos colocar aqui, a nomeação de quem? De quem? A nomeação de cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral até terceiro grau. Inclusive, aquele parente, por afinidade. Para onde? Essa nomeação para onde? Onde? Nomeação de quem para onde? Para cargo em comissão, para função gratificada, ou ainda para função de confiança. O que são estes cargos? Eles são o quê? Vão ser cargos de assessoramento, chefia ou direção, conforme lá estabelece os incisos do artigo 37. Para onde? Aonde acontece essa nomeação que se enquadraria como nepotismo? Ela pode acontecer na administração direta, que aí vai corresponder à União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou na administração indireta, que aí nós vamos ter a autarquia, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mistas, né? E a gente pode enquadrar aqui também os consórcios. Então, nepotismo é quando existe a nomeação, e aí de quem, para onde cargo. Aí aqui vamos botar local. Tá? Então, a nomeação do cônjuge, do parente, linha reta, colateral até o terceiro grau, inclusive por afinidade. Ainda, aonde? Né? Ou aqui a gente poderia botar para o quê? E aqui aonde? Né? Aí fica melhor. Para cargo em comissão, função gratificada, função de confiança, que são o quê? Cargos de assessoramento, chefia e direção. Onde? Na administração direta ou na administração indireta. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele entende isso quanto aos agentes
administrativos. Agentes administrativos. Não se aplica aos agentes políticos. Não vai se aplicar aos agentes políticos, tá? Então, essa é a súmula vinculante número 3. Vocês vão ver que a redação dela lá é bem extensa, mas aqui ela está resumidinha para vocês. E ela vai se aplicar para os agentes administrativos. Na aula lá de agentes, a gente vai ver todas essas diferenciações dos agentes, fica mais claro ainda esse conteúdo. Mas vejam, ainda que eu tenho um cargo de secretário, que é um cargo, então, de agente político, e para ele a gente não teria em tese a aplicação da súmula vinculante número 13, ainda assim, a gente pode sim falar em violação do princípio da impessoalidade se a nomeação para este cargo de secretário, ela vai ser colocado ali uma pessoa que não tem competência para tanto. Então, ainda assim, haverá fraude à lei, violando princípios administrativos previstos lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. Ainda assim, vai haver fraude à lei, mesmo não incidindo de forma direta a súmula vinculante número 13. Tá? Princípio da moralidade. O princípio da moralidade vai nos dizer o quê? Que todo ato do administrador ou da administração pública, ele deve ser pautado, né, na honestidade, na boa-fé e na não corrupção. Aqui a gente vai fazer essa ligação da moralidade com os atos de improbidade administrativa. Então, veja só, está lá no artigo 37, parágrafo 4º. O artigo 37, parágrafo 4º, ele vai tratar sobre os atos de improbidade administrativa, que são, então, estes atos, né, que vão acarretar em consequências para a coletividade ou para a administração pública. E eles vão estar regulamentados, os atos de improbidade vão estar regulamentados lá na Lei 8.429, que é uma lei que vocês vão trabalhar também de forma específica, um dos conteúdos trabalhados aqui dentro do curso com vocês, que é, né, a lei de improbidade administrativa, que inclusive já foi objeto várias vezes aí de prova, né, tanto na primeira quanto na segunda fase. Todo ato que é imoral, que vá contra a moralidade administrativa, ele também é um ato nulo, que pode ser anulado tanto pela administração pública e, se ela não fizer, poderá ser anulado, então, o Poder Judiciário, tá? Muito bem. Aí nós temos outro princípio, que é o princípio da publicidade. Significa dizer que todo ato da administração pública ele precisa ser público, precisa ser publicizado. É claro que a gente vai ter algumas ressalvas que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Mas a publicidade, ela é inclusive um direito fundamental. Por quê? É a forma como a gente pode exercer a nossa cidadania fazendo um controle externo, né, uma fiscalização dos atos do poder público. Então, é uma condição necessária para o exercício da cidadania, a publicização. Porque se a gente não tiver acesso a essas informações publicizadas, como é que nós, cidadãos, vamos fazer o controle dos atos da administração pública? Então, a publicidade, o princípio da publicidade, é uma forma de exercer a cidadania, né? É uma condição necessária para exercer a democracia também. E aí, esses atos, qualquer ato administrativo, e esse qualquer com um asterisco, que a gente vai ver umas ressalvas, eles devem ser publicizados. Aí nós vamos ver agora aqui quando que se admite o sigilo de um ato, quando que ele não vai ser, então, publicizado. Aí vejam aqui comigo, deixa eu pegar minha caneta, sempre levo ela embora, né? Os casos de segurança nacional. Então, quando se tratar de um caso, né, de origem militar, econômica, cultural, etc., mas que não vão ser tornados públicos de acordo com o artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, para não colocar em risco, né, as pessoas. Então, por exemplo, os órgãos de espionagem não fazem publicidade dos seus atos. Então, nos casos de situação de segurança nacional, é sim possível que os atos da administração pública, né, eles sejam sigilosos. Nos casos de investigação policial
onde o inquérito policial é extremamente sigiloso. Só a ação penal que será pública. O inquérito, né, ele será sigiloso. Exemplo, a infiltração de agentes, né, em um estabelecimento onde haja suspeita de violação da dignidade sexual de crianças. Como é que eles vão divulgar atos assim? Né, as pessoas vão saber e é óbvio que a infiltração deles vai por água abaixo. Então, atos de investigação policial poderão ser sigilosos. Nos casos de atos internos da administração pública. Então, alguns atos internos do dia a dia da administração pública não vão precisar ser publicizados, porque não existe interesse da coletividade e aí não há razão para torná-lo eles públicos, que é o dia a dia do trabalho, então, dos servidores. Violar o direito à intimidade. Também, se for um ato que violaria o direito à intimidade, ele também vai poder se manter sigiloso, tá? Sigiloso sempre é entre as partes envolvidas. A vida privada, a honra, a imagem da pessoa, consoante lá o artigo 5º, no inciso 50, né? E também no inciso 60. Nestes casos aí, vai ser possível, sim, atos sigilosos, e esses atos sigilosos, eles não vão violar aqui o princípio, então, da publicidade, certo? Muito bem, pode botar aqui para mim, Jean. Então, tá. Aí, aqui, então, a gente finaliza o princípio da publicidade, e aí passamos, né? Antes de passarmos para o princípio da eficiência, aonde vão ser publicados esses atos? Eles vão ser publicados no Diário Oficial, tá? Então, o Diário Oficial Federal, ele é o principal local, ou também pode ser através do Diário Estadual ou Diário Municipal. Eles são os locais de referência para a publicação de atos administrativos. E só tem efeito depois de publicados. Os atos só vão ter efeitos após a publicação. Tá, mas e se não tiver Diário Oficial Municipal, por exemplo? Aí o ato precisa ser publicado, então, em locais ou, né, entidades conhecidas, em lugar público, né, em locais conhecidos e também em jornais ou outros, né, outras publicações de grande circulação. Mas, geralmente, os municípios, ainda que pequenos, têm jornais de grande circulação. Aí eles vão ser publicados, então, lá, para que eles possam tornar efeitos, né? Aí o princípio da eficiência. O princípio da eficiência que é o último do LIMP, mas não o último que nós vamos ver aqui na aula. O princípio da eficiência, ele visa o quê? O melhor desempenho do serviço público, né, dentro das suas atribuições, e aí isso vai corresponder ao modo de organizar, de estruturar, de disciplinar. Então, a administração pública ela precisa se reinventar o tempo todo para atingir sempre um melhor desempenho com eficiência e economia, né? Então, ela vai ter que buscar formas de atingir bons resultados com um melhor desempenho. E é isso que se busca através do princípio da eficiência. Aonde a gente consegue ver muito claro o princípio da eficiência nas avaliações periódicas dos os estagiários, né? Os agentes públicos que estão no estágio probatório. Então, essas avaliações periódicas são exemplos, né, de princípio da eficiência, porque se busca ali analisar o serviço, né, o trabalho efetivado ali feito pelo servidor público que está naquele período ali de estágio probatório dos 3 anos, e aí se ele não está cumprindo com as suas atribuições, as suas funções, ele não está atingindo o princípio da eficiência, está violando um princípio. E aí ele não vai passar no estágio probatório. Só que não é só no estágio probatório, a gente também vai encontrar isso dentro, né, também dos atos do servidor que já alcançou a estabilidade. Então, o servidor público que já alcançou a estabilidade, ele também vai passar por avaliações periódicas. E essas avaliações periódicas, elas servem o quê? Para ver aí, né, se está se atingindo aí bons resultados através do princípio da eficiência. E aí eu disse para vocês, né, que nós não íamos parar por aí nos princípios. Então, tem mais alguns princípios que nós precisamos estudar. Eu vou apagar aqui para a gente colocar. O próximo princípio é o da autotutela, certo? Esse princípio da autotutela, ele também vai adentrar naquilo que nós já conversamos antes, de quê? De que atos nulos podem ser nulos pelo Poder Judiciário e pela administração pública. Agora, se tratar da conveniência e oportunidade, aí, neste caso, nós teremos a revogação.
E essa revogação aqui ela vai poder acontecer somente pela administração pública. Só a administração pública que vai poder revogar um ato, tá? Isso faz parte também do princípio da autotutela. Então, a administração pública, ela, a partir do princípio da autotutela, tem essa possibilidade de autoavaliar-se. Princípio da autotutela, que é quando a administração pública, ela mesma controla os seus atos. Se eles forem ilegais, eles serão anulados. É anulação pela administração pública ou pelo Poder Judiciário. Se for aí a critério por conveniência e oportunidade, quando a administração pública entende eles como inoportunos ou inconvenientes, aí ela vai poder revogá-los. E aí a revogação cabe somente à administração pública. Mas nós temos aqui uma atenção, tá? Uma atenção e também nós temos duas súmulas para trabalhar aqui dentro, né, desse tópico. Primeiro, da atenção que eu quero chamar aqui para vocês. Olha só, quando a gente fala, né, em anulação e revogação de atos, o Poder Judiciário ele tem competência da apreciação de legalidade ou controle finalístico dos atos administrativos. E aí ele vai poder anular sempre que apresentar vícios de legalidade, segundo o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Neste caso, o efeito será ex tunc. Todavia, cabe apenas à administração pública o controle de oportunidade e conveniência, em razão do princípio da independência dos poderes, segundo o artigo 2º, né, da Constituição Federal. E aí, neste caso, o efeito é ex nunc. Como é que a gente lembra disso? Olha só, quando se tratar de ato nulo, porque fere a legalidade, é um ato ilegal, nós vamos ter o quê? Poder Judiciário podendo anular. Aí o efeito é ex tunc. Tunc, T de testa. Quando bateu na testa, tu volta para trás. Então, quando eu falar que o Poder Judiciário anulou, se a questão disser, né, que o Poder Judiciário anulou o ato por ilegalidade, efeito ex tunc, bateu na testa, voltou. Porque é efeito retroativo. Retroage os efeitos dessa decisão. Efeito ex tunc, bateu na testa. Agora, quando eu falo da revogação de atos em razão de oportunidade e conveniência da administração pública, aí o efeito é ex nunc, bateu na nuca, andou para frente. Então, só vai ter efeito a partir dali em diante. Entenderam? Pegaram? Isso foi algo que eu aprendi com o professor Diogo Durigon durante a graduação, né? A testa e a nuca. E aí eu nunca mais esqueci que um é para frente e o outro é para trás. Tem duas súmulas aqui que são importantes da gente trabalhar, tá? A súmula 346 e a 473, ambas do STF. Aí a primeira diz assim: a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Então, não só o Poder Judiciário, mas a administração pública também tem competência para anular os seus atos. E a súmula 473, ela vai dizer: a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios e que tornem eles ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial, tá? Então, essas duas súmulas aqui, elas são importantes aqui quando a gente trata, então, sobre o princípio da autotutela, certo? Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Então, olha só. Aí, dentro do princípio da autotutela, também a gente pode fazer um link com o princípio da segurança jurídica. Por quê? O princípio da segurança jurídica, a gente vai elencar que quando a administração pública ela vai lá revogar um ato, né, um ato público, ela pode fazer isso dentro de um prazo de 5 anos em razão do princípio da segurança jurídica. Aonde vocês vão encontrar isso? Lá no artigo 54 da Lei 9.784. Artigo 54, Lei 9.784. Que vai dizer o seguinte: o direito da administração de anular os seus atos, de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, decai
em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Então, em razão do princípio da segurança jurídica, a administração pública ela poderá anular atos, mas em 5 anos. Passou 5 anos só se for em casos de má-fé. Em 5 anos é o prazo dela se esses atos que ela busca anular, eles geraram efeitos favoráveis para aqueles a qual o ato foi destinado. Ressalvados casos de má-fé, que aí nós, então, não aplicaríamos, né, o caso aqui do prazo de 5 anos, prazo este decadencial, ok? Perfeito. Seguimos, então. São princípios também da Constituição Federal, né? Princípios implícitos da Constituição Federal, mas explícitos em outros ordenamentos jurídicos trabalhados no direito administrativo, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, um princípio importante para a gente trabalhar. Porque ele vai dizer, e aí lá no artigo 2º da Lei 9.784, tem uma passagem que trabalha muito bem a questão da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos da administração pública. E o artigo 2º dessa lei ele vai dizer assim, que a administração pública ela obedecerá, dentre outros princípios, a legalidade, a finalidade, a motivação, a razoabilidade, a proporcionalidade, olha só, a razoabilidade, a proporcionalidade, a moralidade, a ampla defesa, o contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Isso por quê? Os atos da administração pública, eles precisam ser razoáveis e proporcionais, tá? Então, um ato que é irrazoável ou desproporcional, ele é vício, ele contém vício de legalidade. Se ele tem vício de legalidade, ele pode ser nulo. Ele pode ser anulado pela administração pública ou pelo Poder Judiciário. Alguns atos, né, é onde a gente consegue ver claramente, né, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em atos que são discricionários. Então, toda vez que a lei trouxer uma margem de escolha para o agente público ou administrador na hora da aplicação daquele dispositivo, e ele não aplicar de forma aí em consonância com o fato ali realmente praticado pelo agente público, ele vai estar violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Exemplo, existe a lei, o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Federais, a Lei 8.112, e ela vai estabelecer lá o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Dentro dele, nós vamos ter estabelecido lá as penalidades que podem ser aplicadas aos agentes públicos. Dentro dessas penalidades a serem aplicadas pelos agentes públicos, nós vamos ter o quê? A gente vai ter lá um dispositivo que vai tratar, né, de quais são as penalidades, tem outro dispositivo que vai tratar de quais são as transgressões, o rol de transgressões. Muito bem, se o agente público, a autoridade que vai lá e vai aplicar a penalidade, ela aplica a penalidade mais grave, que é a da demissão, para um caso que exigia, né, ou que poderia ter tido uma penalidade mais branda, suspensão até o prazo de 90 dias, por exemplo, ele vai estar incorrendo na violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Porque o ato dele, a forma como ele elegeu, os critérios dele dentro daquela discricionalidade, eles não são razoáveis e proporcionais com o fato. Tá? Então, outro exemplo que pode vir, um caso eu já tinha falado antes, da remoção do servidor público. Além de ser um ato que viola o princípio da impessoalidade, da legalidade, ele também não é razoável e proporcional. Porque remover ele, além de violar o princípio da legalidade e impessoalidade, ele não é razoável e proporcional ao cometimento de um ato que aquele agente pode ter cometido. Ou daqui a pouco é só um desafeto da autoridade que está removendo ele. Então, não é razoável, né, e nem proporcional ter uma atitude como essa. E aí, um princípio que eu considero muito, muito importante, que não é um princípio que está lá no artigo 37, é o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque esse princípio ele tem várias coisas que a banca pode cobrar de vocês dentro da prova. Princípio da ampla defesa e contraditório.
Quando a gente fala nesse princípio da ampla defesa contraditória, a gente está dizendo que naquele direito fundamental previsto lá no artigo 35, né, ou melhor, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. E aí, dentro, né, da Constituição, lá no artigo 5º, nesse inciso 35, vai dizer assim, que este princípio, ele vai trazer, né, este inciso vai trazer a inafastabilidade da jurisdição. Então, nenhum caso será afastado da jurisdição, tá? Significa também dizer que nenhum caso poderá, ainda que ele seja objeto de um processo administrativo, haverá impossibilidade de levar ele para o Poder Judiciário. Me fiz compreender? Então, qualquer ato, qualquer procedimento, ele pode ser levado ao Poder Judiciário, independentemente se ele passou ou não por processo administrativo. É isso que vai tratar o artigo 5º, inciso 35, ok? Exceto, né, aí que a gente entra nos pequenos detalhes do princípio da ampla defesa contraditória. Então, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, vai falar sobre a inafastabilidade da jurisdição. Né? Independente se passou o processo administrativo ou não, eu posso levar para discussão no Poder Judiciário. Só que eu tenho uma ressalva. Eu tenho lá no artigo 217, parágrafo 1º, exceto, né, eu tenho lá no artigo 217, parágrafo 1º, também da Constituição Federal, a necessidade de esgotamento das vias administrativas nos casos de justiça desportiva. Nos casos de justiça desportiva, de desporto. Então, sempre que eu estiver falando de desporto, eu vou ter a necessidade de esgotamento das vias administrativas, segundo o artigo 217, parágrafo 1º, para poder ter acesso ao artigo, né, o 5º, inciso 35, que é a inafastabilidade da jurisdição. Eu só consigo chegar no Poder Judiciário, nestes casos aqui, depois de ter esgotado todas as possibilidades na via administrativa. É só essa a possibilidade. As demais, eu tenho a possibilidade de ir direto para o Poder Judiciário, discutir aquilo, sem ter passado antes pela via administrativa. Súmulas importantes aqui no princípio da ampla defesa e do contraditório, nós temos aí a súmula vinculante número 5 e a número 21. Súmula vinculante número 5 e a súmula vinculante número 21, tá? A súmula vinculante número 5, ela vai dizer o quê? Que a ausência de defesa técnica dentro do processo administrativo não gera nulidade. Ela está falando o quê? Que não é obrigatório constituir advogado em processo administrativo. A defesa técnica, ou melhor, a ausência de defesa técnica em processo administrativo não gera nulidade do processo. Por quê? A súmula vinculante, número 5, está dizendo que não é obrigatório a constituição de advogado dentro de um processo administrativo. E a súmula número 21, né, a súmula vinculante número 21, ela vai dizer que é inconstitucional a exigência de depósito prévio para interposição de recurso. Então, ela está falando o quê? Que é inconstitucional a cobrança de depósito prévio para interpor recurso administrativo. No âmbito administrativo, quando a gente estiver lá estudando o processo administrativo, a gente vai ver as possibilidades de recurso. Então, não pode ter exigência de nenhum tipo de depósito prévio, caução, alguma coisa assim, para que a parte possa exercer o seu direito de ampla defesa contraditória através do recurso, tá? Isso é bem importante, isso já caiu mais vezes no exame de ordem. E aí nós temos outro princípio
é o último princípio que nós vamos trabalhar aqui nessa aula, que é o princípio da continuidade da prestação do serviço público. Esse princípio ele vai estar lá de forma muito clara dentro da Lei 8.987, de 95, artigo 6º, parágrafo 3º, que vai dizer o quê? A regra, que nenhuma prestação de serviço público pode ser ininterrupta. Ela não pode ser interrompida, certo? Ok, beleza. Só que o artigo 6º da Lei 8.987, ele vai trazer hipótese em que uma prestação de serviço público poderá ser interrompida. Essa lei, ela trata sobre as concessões e permissões. Aí vejamos o seguinte exemplo, para a gente poder compreender o que se trata do princípio da continuidade da prestação de serviço público. Eu tenho lá uma empresa concessionária que presta um serviço público, e essa concessionária que presta esse serviço público, ela tem um contrato, depois que ela ganhou o procedimento licitatório, modalidade de concorrência, para prestar um serviço público de transporte público. O contrato administrativo, conforme previu o edital, é que ela tem que botar o ônibus para circulação até a meia-noite de todos os dias da semana. Só que, em razão da criminalidade, da região onde está estabelecida aquela concessionária, ela acordou internamente com seus funcionários que eles só iriam circular a partir do dia seguinte até às 6 da tarde, porque depois disso o índice de criminalidade ele é muito alto e coloca em risco as pessoas, tanto os funcionários quanto os próprios bens da empresa. E aí eles não iriam mais circular. Aí a banca, e isso foi uma questão que ela trouxe na segunda fase, mas é uma questão que pode vir aí para vocês na primeira fase, porque ela fica trocando essas figurinhas, né, entre primeira e segunda fase. Aí a banca, ela queria saber o que poderia ser feito. E aí o que se esperava é que o aluno dissesse que a associação de moradores lá, que estava, enfim, comovida com a situação das pessoas que necessitavam daquele transporte público naquele horário, que não estava circulando, ela teria que ajuizar uma ação civil pública para garantir o direito de quê? De continuidade da prestação de serviço público. Princípio da continuidade da prestação de serviço público. Tem algumas possibilidades de que o serviço poderá ser interrompido, porque a regra é que ele seja ininterrupto. Aí nós temos outro exemplo, a prestação de um serviço de energia elétrica. E o consumidor para de pagar a fatura, né, lá o boleto, sobre, né, o consumo de energia elétrica dele, da família dele. Isso é um motivo que, se ele foi notificado anteriormente da possibilidade do corte, poderá ensejar no corte da prestação de um serviço que ele tem direito constitucionalmente previsto, que é um direito fundamental dele, que é um direito da dignidade, né, de ter água, por exemplo, de ter energia elétrica. Então, essa prestação de serviço público, ela é ininterrupta, eu poderia dizer de forma relativa, porque o artigo 6º, ele vai flexibilizar isso. Olha só o artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nessa lei, nas formas pertinentes no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidades nas tarifas. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação emergencial ou após prévio aviso quando? Então, ou numa situação de emergência, primeira hipótese, ou segunda hipótese, após prévio aviso. Só que essas duas possibilidades vão acontecer somente quando? 1. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Ou 2. Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Tá? Então, aqui, o parágrafo 3º do artigo 6º, ele abre o quê? Ele abre uma brecha, então, para a possibilidade da descontinuidade da prestação do serviço público sem que ela viole a Constituição Federal, sem que ela seja inconstitucional, certo? Muito bem.
Fechamos aqui, então, este bloco, né? A gente trabalhou os principais princípios e os principais aspectos também de cada um desses princípios, trabalhamos as paraestatais. E aí nós vamos nos encontrar no próximo bloco ainda, que vai tratar, então, sobre os agentes públicos, processo administrativo, né? Nós vamos trabalhar também a ação regressiva lá no próximo bloco. E aí, se você achou que esse conteúdo ele era mais teórico, é porque ele fala mais sobre as questões da função, organização e princípios, né? Que é assim, um conteúdo sempre mais teórico em qualquer disciplina, né? Conteúdos assim eles serão mais teóricos. Mas no próximo bloco aí vocês vão ver que também ele fica bem mais dinâmico, porque aí a gente vai trabalhar agentes públicos, processo administrativo, responsabilidade civil do Estado, né? Que é um conteúdo aí que a banca também gosta bastante e você não pode deixar de estudar, tá bem? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.